Olá, boa noite a todas e todos que estão conosco pelo nosso canal do YouTube, prestigiando mais esta atividade do Pet Talks. Sou o professor Antônio Oliveira, sou o tutor do Grupo PET Políticas Públicas, o grupo responsável pela organização deste evento. Este evento, senhoras e senhores, na forma de live, é mais uma realização do Grupo PET Políticas Públicas, que, como eu disse, tenho o imenso orgulho em tutoriar, tendo em vista a qualidade e dedicação desses petianos e petianas que dele fazem parte. Esses alunos, certo, se dedicam à atividade de ensino, pesquisa e extensão. E, nesse sentido, quero dizer para os senhores o que é o PET, o que é o Programa de Educação Tutorial. Trata-se de um programa do Ministério da Educação que, como eu disse, trabalha com o ensino, pesquisa e extensão. São mais de 800 grupos nas instituições públicas e comunitárias de ensino superior do nosso Brasil. Existem os grupos PET, direcionado a cursos, aqueles ligados à formação específica dos respectivos cursos, e o PET Conexão de Saberes, não vinculados a um curso específico, e sim a um espectro de saberes mais amplo, que envolve diversas áreas do conhecimento. Esse nosso grupo, o PET Políticas Públicas, se classifica como sendo um grupo de conexão de saberes, exatamente pela multidisciplinariedade e transversalidade de temas inerentes às políticas públicas com os quais ele atua. Desta forma, desde seu credenciamento junto ao Ministério da Educação, mais de 70 alunos, 70 bolsistas de graduação, de curso de graduação do nosso campus Curitiba, aqui da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, passaram pelas suas fileiras. Então, alunos de engenharia, alunos de educação física, alunos da licenciatura, alunos de administração e vários outros cursos passaram por aqui e deixaram a sua marca, deixaram a sua contribuição. Hoje, esse grupo organizou este evento, cujo tema, falaremos sobre a multiplicidade e transversalidade aplicada à área de saneamento, certo? Para a área ambiental na qual nós vamos atuar. Então, hoje nós trazemos relevantes discussões e conclusões acerca dessa temática, ou seja, da necessidade de políticas públicas efetivas na área de saneamento ambiental, especialmente no contexto brasileiro. Então, meus prezados e minhas prezadas, o PET Talks de hoje, isso que os senhores receberão na sequência, é mérito exclusivo dos petianos e petianas do nosso grupo, ou seja, alunos e alunas, os que conduzirão o evento logo na sequência. Eles são responsáveis por convidar os palestrantes, por definir o tema e proceder toda essa organização que vocês recebem agora transmitido pelo nosso canal do YouTube. Hoje, certo, em nome da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, neste momento, eu quero registrar e agradecer imensamente a presença e, obviamente, a contribuição de nossas painelistas que estarão conosco na sequência. Trata-se da Amanda Celivon e Jéssica Pertilli, que na sequência farão a apresentação dessa nossa live. Agora, na continuidade, é com os atores principais desse evento, ou seja, nossos petianos, nossas alunas e nossos alunos, certo? Que conduzirão a partir de agora. Eu estive aqui apenas para fazer essa abertura formal, enquanto tutor do programa, e reconhecer o mérito, o protagonismo desses alunos petianos e petianas que estão à frente dessa nossa atividade, relacionando-se diretamente com a comunidade, desenvolvendo ações e atividades de ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, hoje a mediação será feita pela nossa aluna, pela nossa petiana Nájila, ok? Então, Nájila, minha querida, agora é contigo, por favor, dê continuidade, no final eu retorno aqui com vocês, mas estou por aqui na nossa sala, na retaguarda. É contigo. Ok, boa noite, professor, boa noite a todos. É com imensa satisfação que o Programa de Educação Tutorial, por meio do Grupo PET Políticas Públicas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba, recebe a todos e todas para a segunda live do PET Talks, com a temática Sensibilização e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos.
Nesse painel, traremos relevantes discussões e conclusões acerca da necessidade de políticas públicas na área de saneamento básico, especialmente no contexto atual do Brasil. Por meio de um painel, abordaremos os desafios que o descarte incorreto pode gerar, a importância das políticas públicas no saneamento, perspectivas para o futuro e formas para mudar o cenário sanitário. O tempo de fala de cada convidada será de até 25 minutos. Durante todo o evento, os ouvintes poderão enviar perguntas pelo chat do YouTube. Após as exposições das nossas painelistas, teremos um momento de interação e roda de conversa sobre as questões enviadas. Lembramos ao público que está nos assistindo que, para a emissão de certificado de participação, estará aberta a inscrição da plataforma Eventbrite, na plataforma Eventbrite a partir das 19h50, cujo link também será disponível nas plataformas, aqui e no YouTube. Todos aqueles que se inscreverem receberão o certificado posteriormente ao término do evento. Para dar início ao nosso primeiro painel, convidamos a Amanda Selivon. Amanda Selivon é embaixadora do coletivo Curitiba Lixo Zero. Oi, Amanda. Fundadora do EcoWay Turismo e Sustentabilidade. É turismóloga, formada em gerenciamento de negócios de turismo marinho pela Martini Challenger Institute, na Austrália. Guia de turismo no Brasil e América do Sul, credenciada pela Cadastur, mergulhadora Dive Master por Scuba School International, facilitadora do programa Germinar, com foco em ecologia social e abordagem. Agora, passo a palavra para a Amanda. Amanda, fica à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui e estar participando aí da construção de um futuro mais político, participativo para todos. Então, como bem falamos, hoje a gente vai estar apresentando um pouco sobre as políticas públicas, sensibilização e manejo dos resíduos, e vamos abordar um pouco sobre a política de saneamento, problemática conceitual dos resíduos, a política nacional dos resíduos sólidos, o manejo dos resíduos e o conceito lixo zero, assim como também apresentando alguns cases de sucesso e casos também de política públicas aqui do nosso Brasil. Bom, então, para começar, a política de saneamento, né, o que é essa política de saneamento? Ela é instituída por essa lei 11.445 e ela envolve muitos outros conjuntos de serviços e infraestruturas, abastecimento de água, o esgoto sanitário também, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas. Hoje a gente vai fazer um recorte, né, e está abordando um pouquinho mais sobre o manejo de resíduos sólidos. Para isso, é importante a gente estar entendendo um pouquinho do histórico, né, e olhando para esse desenvolvimento econômico, desde a Revolução Industrial, com o crescimento populacional também, a urbanização, toda a revolução tecnológica e esse desenvolvimento, eles mudaram o estilo de vida de nossa sociedade e também dos nossos modos de consumo. Com isso, a gente teve que se deparar com essas consequências desses processos de desenvolvimento que geram a sociedade do descarte, né, esses grandes resíduos nas nossas cidades. E aí aproveito para perguntar, se você sabe, você que está nos assistindo, para onde que vai o lixo da sua cidade? Qual é o caminho que ele percorre? Então, aproximadamente 75 milhões dos brasileiros, eles não sabem, dos 220 milhões de brasileiros, não sabem para onde que vão os seus resíduos, né? E a gente tem casos sérios que temos muito lixões ainda espalhados no Brasil, como, por exemplo, 22 mil que estão ativos e inadequados, sendo grande fonte contaminante aí da nossa biodiversidade. No ano de 2019, foi feito um estudo onde mostrou que o descarte mundial é de aproximadamente 30 bilhões de toneladas de resíduos por ano. É preocupante a gente pensar que a cada minuto de cada dia está sendo depositado nos oceanos um caminhão de lixo por dia, né, por ano. Então, isso é algo muito preocupante. E faz a gente pensar, né, o que é o lixo, afinal de contas?
Então, essa palavra, o lixo, ela vem dessa característica de ser resto de atividades humanas, que já não são mais utilizáveis ou desejáveis para os humanos, que são descartáveis, né? Então, pode se apresentar tanto no estado sólido, líquido, gasoso, desde que não seja passível de tratamento. Mas a questão do lixo, ela se insere nesse fundamento da falta de cuidado com a natureza, né? Que enquanto o ser humano se percebe exclusivamente como um indivíduo autônomo, pensando apenas nele mesmo, ele considera os resíduos como algo que não mais lhe pertence, né? Aquele lixo que passa por ele como algo que não mais lhe pertence. E se a gente for olhar para um saco de lixo, o lixo, o que é o lixo? É quando a gente coloca tudo junto e misturado. Quando dentro desse saco, você pode estar notando, como está na figura ao lado, as 3 categorias ou muito mais categorias, né? Inviabilizando a reciclagem, ou seja, a reutilização desse produto como matéria-prima para estar voltando para a economia circular ou até mesmo compostagem. Então, restando, em último caso, somente a destinação para os aterros sanitários. Então, resumindo, o lixo é quando a gente tem esse aspecto do saco de lixo, que é tudo sujo, nojento, é melecado, cheira mal, tá tudo bagunçado. E aí é onde a gente entra nessa questão dos resíduos sólidos, né? Se a gente for olhar, a maioria, a gente não tem quase lixo, porque o que nós temos realmente são os resíduos. Os resíduos sólidos é tudo aquilo que pode ser reutilizado, reciclado, é quando a gente consegue estar separando esse material por tipo e permitindo, de fato, a reciclagem, né? Que esse produto retorne ao seu ciclo produtivo. E isso pode ser encontrado de diferentes maneiras, né? E os rejeitos são, né, ou não recicláveis também, são geralmente tudo aquilo que não tem mais que cessou toda a possibilidade de ser reaproveitado, que já tiveram sido esgotadas todas as formas tecnológicas de estar trazendo esse resíduo de volta para o ciclo da tecnosfera ou da biosfera. E então, só assim eles são encaminhados para os aterros sanitários, ou ainda, infelizmente, incineração. Então, se você for olhar, um saco de lixo, ele tem, geralmente, esses produtos que estão aí dentro também junto, que são os orgânicos e os recicláveis. Se a gente for pensar, o lixo, ele é um erro de design, essa palavra, né? Porque o lixo não existe. Pense na natureza, por exemplo. A natureza, ela não produz lixo, né? Uma árvore, como tá aí de exemplo. A árvore, ela tem ela é uma produtora, né? Que ela produz no seu ciclo de vida natural frutos, flores, sementes, que quando caem no solo são absorvidas pelos consumidores, que são os animais em geral, né? Que fazem uso dos seus nutrientes e fazem deixam os seus resíduos sólidos, os seus excrementos, geralmente no solo. Quando isso vai para o solo, a cadeia continua com os decompositores. E os decompositores são todos esses nematóides, micro-organismos, bactérias, que conseguem fazer a decomposição desse material, fazendo também essa separação, onde sais minerais ficam no solo e a água também é reutilizada e volta para a atmosfera, né? Somente a luz e volta para o ciclo natural, na verdade, da fotossíntese, aonde o ciclo se fecha. Então, é possível e é preciso que todo o resíduo seja nutriente, que essa energia seja limpa e renovável, assim como na natureza, e que celebre a diversidade de culturas, de espécies e de possíveis soluções para esse problema. Então, qual que é o problema, né? O problema, geralmente, a gente já está vendo aí com as mudanças climáticas, a emissão de gases de efeito estufa, né, o esgotamento da nossa biodiversidade local, poluição do ar, do solo, dos rios, vetores como doenças, destruição de ecossistemas, né? Então, realmente, a gente tem um custo ambiental muito grande. E esse custo ambiental, ele está em diversos lugares, assim como na terra, por exemplo,
Só em 2019 o Brasil gerou 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos. Se a gente for pensar, em média, cada pessoa, ela produz 1 quilo de resíduo por dia, em média no Brasil, né? E desses todos os resíduos, 97% ainda vão para os aterros sanitários e somente 3% é reciclado. A gente tem que lembrar que nem tudo aquilo que é reciclável é reciclado. Isso também está no ar, né? Então, o problema tem esse custo no ar, pois muitos aterros sanitários ainda são lixões, não tem essa infraestrutura necessária para estar fazendo os processos tecnológicos adequados para a utilização do metano que vai ser gerado nesse aterro sanitário. E o metano, ele é um gás muito mais perigoso do que o gás carbônico. É 21 vezes mais danoso e ele permanece de 10 a 12 anos na nossa atmosfera. Então, 11% de todo o metano produzido no nosso globo vem dessa fonte antropogênica e muitas vezes dos resíduos. Também está no mar, né? Então, a gente sabe que 80% dos resíduos do oceano, ele vem da terra. E que, atualmente, no Brasil, 2 milhões de toneladas de resíduos são jogados nas praias do Brasil. E que a gente tem aí 4,1 bilhões de toneladas de plástico que existem no planeta desde a sua criação, desde a fundação do plástico, que foi lá em 1950. Então, temos que ter consciência que somente 98,2% do plástico produzido no Brasil é descartado, né? E que muitas das vezes a gente tem esse uso único, né? 25 mil toneladas de plástico é de uso único, é aquele canudinho que teve todo o seu processo, né, para chegar até ali, para a pessoa tomar um suco no canudinho plástico e ele ser descartado. Então, um dado da Sea Shepherd é que 9 milhões de toneladas de plástico acabam nos oceanos por ano e matam aproximadamente mais de 1 milhão de animais marinhos. Além disso, a gente também tem o custo da triagem. Qual é a qualidade de vida, né, dessas pessoas que estão vivendo praticamente do lixo, né? Será que a gente realmente precisa desse tipo de trabalho? A gente poderia estar trazendo novas oportunidades de trabalho, novas maneiras de estar realmente lidando com essa questão do resíduo. Além do custo ético, né? O custo do lixo é algo muito alto. Por exemplo, aqui em Curitiba, a gente, se for pensar, né, o caminhão passa na frente da sua casa, ele vai estar levando o seu resíduo para um centro de triagem. Muitas cidades do Brasil ainda não têm centros de triagem, ainda não têm associações de catadores, cooperativas que possam estar fazendo esse trabalho e acabam em aterros sanitários. Mas, se a gente for pensar, o desperdício da energia é tremenda, pois a gente tem a coleta domiciliar, o custo da coleta domiciliar, né, o custo do combustível desse caminhão, o custo do motorista, o custo do encaminhamento ao aterro, do próprio aterramento em si, do tratamento do chorume, quando tem tratamento, né, o espaço para aterrar e ainda a mitigação de impactos. Então, é um custo muito alto. Só para ter noção, em custo mensal de Curitiba dos resíduos, do lixo, é de 20 milhões por mês, né, mensal. E só de custos com a saúde, devido a substâncias tóxicas e cancerígenas, é gasto 1,5 bilhões por ano. Então, quanto dinheiro realmente a gente não está desperdiçando devido à maneira como a gente está manejando e lidando com a questão dos resíduos hoje em dia. Então, para que separar, né? Para que justamente o resíduo não vire lixo. Para isso, é importante a gente ter uma mudança de paradigma, uma mudança de visão, né? Parar de chamar o lixo de lixo e simplesmente significar essa palavra lixo como resíduos.
recursos que podem voltar para esse ciclo de ciclagem. Então, para isso, a gente tem que estar ajudando nesse ciclo produtivo, movimentando a economia circular da melhor maneira possível. E em 2010 foi criada a Lei 12.305, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Não sei se vocês já conhecem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas ela praticamente traz essa importância da responsabilidade ser compartilhada e é transversal para todos os setores. Todos nós somos responsáveis, não é o governo, não é a universidade, somos todos geradores. Então, tanto o poder público, quanto os produtores, quanto os comerciantes, quanto os consumidores, todos nós temos a responsabilidade de estarmos colaborando para essa economia circular que aconteça de fato. Dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, há uma ordem de prioridade na gestão dos resíduos. Então, qual que é a melhor maneira de lidar com o resíduo? É a não geração. Depois, a redução, a reutilização. Por quarto, vem a reciclagem, o tratamento, que seria, por exemplo, exemplos de compostagem, e, enfim, a disposição final, que seria o encaminhamento para os aterros sanitários. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela sugere, né, ela tem os seus artigos, dizendo, muito importantemente, da gente estar separando em 3 frações, sair da separação em 2 frações e irmos para a separação em 3 frações, que são os resíduos recicláveis secos, os resíduos orgânicos compostáveis e os rejeitos não recicláveis. Então, o que são cada um desses, né? A gente pode ver que os recicláveis são todos os papéis, papelão, plástico, embalagens, garrafas PET, isopor, vidros, metal, tudo isso entra dentro dos recicláveis. Temos também os resíduos orgânicos, que são da varrição da cidade, dos municípios, também podas, né, de jardins, de parques, tem os nossos próprios restos de alimentos, tudo isso também pode ser compostável. E aí a gente, por fim, quando separa o reciclável do compostável, sobra o verdadeiro lixo, que é o não reciclável, que é o rejeito, aquilo que não tem jeito, aquilo que realmente não temos uma disposição final e que é trabalho aí dos designers de estar criando jeitos para que as nossas embalagens e para que a economia seja realmente sustentável. Para isso, tem todo um cuidado no manejo dos resíduos sólidos. E nós temos controle sobre os nossos desejos e sobre as nossas escolhas. Por isso, escolha e use com ética. Você pode estar alimentando a partir das suas escolhas essa opção, né, que é uma opção quando junta tudo num lixo só, junto e misturado, sem aquele cuidado de estar separando pelas categorias, né, que acaba trazendo essa situação real dos lixões. Mas uma vez que você está consciente, desse processo, consciente da economia circular, consciente que resíduos são recursos, você passa a ser mais responsável e você passa a contribuir, né, e você deixa de descartar, você deixa de jogar fora, né, e você passa a encaminhar, a destinar os seus resíduos. Trabalhando com essa segunda opção, né, que é uma opção mais de cuidado, uma opção mais virtuosa, uma opção aonde você vai estar movimentando a economia circular. Aqui, então, nós temos alguns exemplos de como que você pode estar inspirando, tendo iniciativa, trazendo visibilidade para que quanto mais separação por categorias a gente tenha na nossa própria casa, na nossa universidade, nos nossos escritórios, né, em todos os lugares, estabelecimentos onde a gente vá, eu que trabalho na área de turismo, né, nos parques, nos lugares onde a gente vai, nas pousadas, nos restaurantes, também melhor assim a gente vai estar colaborando para a logística reversa. Esses são alguns exemplos de alguns residuários que podem estar servindo para melhor organização desses resíduos. Outra coisa também é a prática da compostagem doméstica, porque a gente sabe que 52% dos resíduos domésticos
é ainda material orgânico. Então, quando a gente consegue metade disso, 52% pode ser compostado em loco, pode ser compostado por programas de compostagem também. Muitas cidades já têm empresas que estão fomentando isso, mas eu acredito que, como responsável também por aquilo que a gente compra, por aquilo que a gente gera, nós também somos responsáveis pela compostagem em loco. Além disso, é muito importante também, nesse manejo dos resíduos, a gente está separando e destinando corretamente os resíduos especiais, que são todos aqueles categorizados como perigosos, né? Que podem estar também os eletrônicos, que podem estar apresentando algum risco de contaminação mais prejudicial, como, por exemplo, um computador, né, tem cádmio, pilhas e baterias também, mercúrio, e esse material todo tem alta contaminação no nosso solo, no nosso lençol freático, e pode estar, geralmente está contaminando um pouco mais. Então, a gente sugere que você, sempre que queira destinar os seus resíduos eletrônicos, procure supermercados, farmácias, programas municipais, por exemplo, onde você pode estar guardando um certo volume e aí estar destinando corretamente. No caso de Curitiba, tem o Parques Resíduo Eletrônicos, para quem quiser, né, também estar juntando na sua universidade e fazendo uma grande entrega, uma grande campanha de coleta para estar divulgando isso também, e assim entregando para empresas que fazem essa coleta gratuita. E pelo site da Prefeitura de Curitiba, você pode também estar entregando em terminais de ônibus. Então, por isso, é importante a gente ser revolucionário e a gente fazer a nossa parte, né? Então, ser lixo zero, trazer essa mentalidade de que não vamos gerar, né? A melhor maneira de lidar com o resíduo é não gerar o resíduo. E como que a gente pode fazer isso, né? Trabalhando bastante esse conceito lixo zero, né? Que depois de não gerar, é pensar no reduzir ao máximo o seu consumo consciente, né? Então, será que eu preciso mesmo dessa sacolinha de mercado? Será que eu preciso mesmo desse canudinho de plástico, desse copo descartável? Será que eu preciso mesmo, toda vez que eu estou com sede, comprar uma garrafinha de água? Ou eu posso estar sempre com a minha própria garrafa de água, né, reduzindo a quantidade de plástico para matar a minha necessidade fisiológica de água, por exemplo, né? Então, ele engloba muito a ODS 12, inclusive, de consumo responsável, que trabalha com esse consumo consciente. O reusar, né, de estar reutilizando tudo da melhor maneira possível. Então, trazendo essa questão de eco-fashion, né, de como que a gente pode estar incluindo o trabalho social para esse movimento e estar realmente fazendo o total aproveitamento de vida, né, desse produto. Por exemplo, botas que já não servem mais podem virar vasos para o seu jardim, né? Então, isso também é uma boa maneira de estar reutilizando. E, por fim, encaminhando esses resíduos depois que você tentou não gerar, reduziu, reutilizou, aí sim encaminhar para reciclagem, né? Evitando o máximo os lixões e aterros sanitários ou até mesmo a incineração. Pois o lixo zero, ele é uma meta ética, econômica, eficiente e visionária, para orientar que as pessoas mudem os seus estilos de vida e essas práticas para emular os ciclos naturais sustentáveis, onde muitos dos materiais são descartados, e também fomentar que esses produtos sejam projetados para permitir a recuperação e o seu uso pós-consumo. Então, o lixo zero praticamente significa essa concepção e gestão de produtos e processos para evitar sistematicamente e eliminar esse volume de toxicidade dos resíduos e outros materiais, a fim de conservar e recuperar todos os nossos recursos. Já se é provado que nós precisamos de 1,6 milhões, 1,6, na verdade, do planeta para poder suprir com o nosso consumo atual.
né? Já passamos, então, isso é algo imediato e urgente, né? Essa mudança, ela precisa acontecer o quanto antes. Então, por isso que a implementação de programas de educação ambiental, de programas lixo zero, eles vêm justamente para eliminar todas essas descargas à terra, à água, ao ar, que são uma ameaça planetária, humana, animal e até vegetal, né? Então, para isso, eu queria agora convidar a minha colega Jéssica, que vai estar falando um pouquinho sobre políticas públicas. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada pela sua contribuição. Fico muito contente por esse esclarecimento. Essa temática é sempre uma temática que está na nossa esfera pública, mas nem todos os termos são sempre esclarecidos. Então, a sua contribuição é fundamental para a gente. Tenho certeza que isso ainda vai continuar agora com a Jéssica. Então, por isso, para finalizar, nós convidamos a Jéssica Pertilli para nos brindar com suas contribuições. Seja bem-vinda, Jéssica. Olá, muito obrigada. Fique à vontade. Jéssica tem 33 anos, é mãe e bacharel em biologia, especialista em gestão ambiental, possui experiência na gestão de resíduos em eventos, empresas e condomínios. É embaixadora do Lixo Zero e apoia iniciativas populares e políticas voltadas às boas práticas de resíduos sólidos. Agora eu passo a palavra para a Jéssica. Jéssica, fique à vontade. Legal, obrigada. Vocês estão vendo a minha tela? Só me confirma, por favor. Sim? Sim. Sim, estamos vendo sim. Ah, então tá bom. A gente trocou aqui. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Então, como foi apresentada, meu nome é Jéssica, e junto com a Amanda e todo um grupo, né, de pessoas super motivadas para a resolução dos problemas dos resíduos sólidos aqui na cidade de Curitiba e também no estado do Paraná, a gente faz parte, então, desse grupo, que é o Curitiba Lixo Zero e o Paraná Lixo Zero, onde nós temos todo o apoio institucional do Instituto Lixo Zero Brasil, né, para a construção de políticas públicas e toda a construção de um caminho para que a gente tenha um Brasil lixo zero. Começando basicamente, né, do que são as políticas públicas, até um recorte aqui do Wikipedia, uma coisa mais simplificada. Políticas públicas são a soma das atividades dos governos que agem diretamente ou através de delegação e que influenciam a vida dos cidadãos. Então, pode ser a partir da escolha própria, né, do governo que está em questão, e a gente falando do governo federal, todas as esferas, o federal, o estadual e o municipal, seja por iniciativa própria, de criação de programas, de leis, de legislações, né, que façam com que essas políticas públicas aconteçam, ou até mesmo através de delegação, através de grupos como o nosso, que participa ativamente, né, da construção e do acompanhamento dessas políticas públicas. De uma forma mais abrangente, pode-se considerar as políticas públicas como que o governo escolhe fazer ou não. É uma escolha, de acordo com muitas questões, né, a questão política, a questão mercadológica, a questão de recursos financeiros, questões sociais também, mas sempre existe a opção, né, de fazer ou não fazer por conta de todas essas influências que acontecem. Aqui, o que a gente vai passar para vocês é um recorte da nossa visão, daquilo que a gente está tendo contato ultimamente no Brasil, né? Claro que existem muitas outros cases de sucesso de políticas públicas, mas a gente vai passar alguns aqui, e se vocês tiverem alguns que vocês queiram comentar no final, seria bem interessante também, tá? Então, o primeiro exemplo que eu gostaria de dar para vocês é o exemplo de Florianópolis, que é uma cidade, por si só, já muito preocupada com o meio ambiente, né, por conta de todas as suas praias e todas as suas belezas naturais e o turismo. Por conta disso, existe uma cultura dentro dessa cidade já de muitos anos, onde as pessoas passaram a cuidar dos seus resíduos.
Por exemplo, a cidade, desde muitos anos atrás, mais de 15 anos, já possui pátios de compostagem, seja eles feitos, né, pela comunidade, então, feitos e mantidos pela comunidade, com o apoio da prefeitura, seja ele também privado. Então, por conta dessa cultura, né, lixo zero, que está ali dentro da cidade, e por conta de existirem grupos ligados ao conceito, foi proposto, então, de iniciativa popular, uma legislação para que Florianópolis tivesse uma meta, né? Se a gente está querendo manejar corretamente os resíduos, a gente ter uma política pública séria relacionada aos resíduos sólidos, a primeira coisa a ser instituída é uma meta, né? E essa meta, através do conceito lixo zero, entende-se que 90% dos resíduos que hoje estão indo para aterro, eles são passíveis, sim, de serem recuperados através da compostagem, através da reciclagem, o reuso, né, todas aquelas práticas que a Amanda trouxe para a gente anteriormente. E Florianópolis conseguiu aprovar essa legislação, então, com apoio de vários vereadores ali, e ela se prepara, então, para se tornar a primeira capital lixo zero do Brasil. Então, o que isso significa? Que eles têm a meta de desviar 90% dos resíduos orgânicos do aterro e 60% dos recicláveis até 2030. A gente pode pensar, puxa, mas 2030, né, é muito tempo. Só que uma política pública, para que ela aconteça de uma maneira onde todos os setores consigam se preparar, né, para conseguir cumprir essa política pública, ela realmente precisa de muitos anos, né? Nós mesmos, no Curitiba Lixo Zero, nós estamos há 8 anos trabalhando com políticas públicas e todo dia a gente tem aquela ânsia de, puxa, vamos fazer isso agora, vai dar certo e tem que ser rápido, mas a gente já entendeu que é necessário percorrer esse caminho de construção coletiva para que as coisas deem certo. Assim como foi em Florianópolis, né? Então, eles conseguiram aprovar essa lei, se eu não me engano, ela é de 2018 ou 2019, ela é recente, e através disso, eles conseguiram, então, criar um plano, né? Um dos planos, que está contido, então, né, nessa meta, é a coleta porta a porta, em 4 frações, né? Que constitui-se no quê? A coleta separada somente dos resíduos orgânicos compostáveis, somente dos plásticos, somente dos vidros e dos demais resíduos, né, dos rejeitos. Então, isso é um avanço, é a primeira cidade do Brasil que faz coleta porta a porta de resíduos orgânicos, né, então não é aquele orgânico misturado com o rejeito, como a gente tem aqui em Curitiba, essa denominação ainda. É realmente restos de alimentos que estão indo para pátios de compostagem. Então, aqui é um breve exemplo, né, aqui do lado esquerdo, como que funciona essa coleta. Então, a cidade já tem uma infraestrutura desses coletores que possibilita a automação, né, dessa coleta, então, com menos coletores, onde você engata ali a lixeira, o coletor, e ele já é basculado para cima do caminhão. Isso já está acontecendo. Aqui do lado direito é um exemplo de um pátio de compostagem que existe na cidade. A metodologia que eles mais utilizam é essa metodologia de leiras, né, que é a compostagem termofílica, e tem dado super certo. A cidade já tem diversos pátios de compostagem, e tudo isso aconteceu por quê? Porque houve um entendimento da sociedade a respeito do tema, da importância, houve um entendimento da Câmara dos Vereadores e houve um entendimento do prefeito, né, para fazer essa sanção, e também da autarquia, no caso ali de Florianópolis, da CONCAP, de que essas práticas para alcançar o lixo zero seriam possíveis de serem feitas todas em conjunto. Aqui é um pouco mais de exemplo do que eles têm. Então, toda a cidade é provida desses coletores para vidro. Então, a gente entende que o vidro, ele é um resíduo perigoso também, né, porque os catadores e os coletores de resíduos geralmente se machucam. Então, eles já fazem essa separação, né, essa destinação. É um resíduo que é altamente reciclável, então 100% do vidro se torna vidro, pode se tornar, né, vidro depois dessa transformação.
porém é um resíduo difícil de se lidar, ele é pesado, ele é perigoso e ele tem um baixo valor agregado de mercado, né? Então, dessa forma, conseguindo separar os vidros, eles conseguem agregar valor, conseguem quantidade e reduzem o perigo, né, do contato dos catadores com esses resíduos. Do lado direito tem um exemplo de um ponto de entrega voluntária em Florianópolis. Ele já é mais antigo, né, do que essa própria legislação, mas ele é muito interessante porque ele está numa região central da cidade, então vocês podem ver os prédios lá atrás. As pessoas chegam com o seu próprio carro e dão a ré aqui, e aí separam madeira, metais, papelão. Tem também um container para inservíveis, né, que são os móveis, pilha, bateria, enfim, é um espaço super completo e adequado para o meio da cidade. Por quê? Porque da maneira como é feito essa segregação, ele é um espaço que não vai gerar um cheiro ou incômodo, né, para a vizinhança, e isso é muito importante quando a gente fala dos resíduos sólidos. Então, a cidade já tem, acredito que 3 desses espaços para ponto de entrega voluntária. Aqui passando um pouco para a cidade de São Paulo, em cerca de 8 anos atrás, mais ou menos, foi iniciado um movimento também de iniciativa popular, em conjunto com a prefeitura, de levar a compostagem, né, levar a palavra da compostagem para as pessoas, ao conhecimento delas dessa prática. E aí, então, foi criado o projeto Composta São Paulo, que foi abraçado pela comunidade. Primeiramente, eles fizeram um projeto piloto. A prefeitura investiu em 2.000 composteiras domésticas e distribuiu, né, essas composteiras através de um formulário, onde a população tinha que se inscrever, justificar o porquê que ia fazer parte e tudo, e começaram a monitorar, então, a educar, né, essa população para que eles tivessem o conhecimento da compostagem domiciliar. Alguns anos depois, um dos resultados, né, dos encaminhamentos dessa política pública de compostagem doméstica foi o início, então, da compostagem dos resíduos orgânicos das feiras livres. Então, São Paulo tem muitos pátios de compostagem, onde todo o resíduo das feiras livres da cidade vão até lá e eles são reaproveitados, evitando ir para o aterro sanitário. Então, aqui é mais ou menos como foi, né, essa construção dessa política pública. Houve uma instituição, a prefeitura, eles se conversaram, viram que era o momento, que era possível fazer isso, estava dentro do que eles pretendiam, né, como governo naquele mandato, digamos assim. Então, eles fizeram investimento em composteira, fizeram as oficinas, criaram toda uma comunidade online para que houvesse essa educação, porque é necessário, né, essa educação, quanto mais informação, melhor para as pessoas, e também conseguiram realizar pesquisas, e tudo isso culminou, então, nessa política pública que dura até hoje. Tem bastante material a respeito disso na internet, é bem legal, quem se interessa, dar uma olhada e acompanhar como foi construído todo esse processo em São Paulo. Aqui é o exemplo de um pátio de compostagem em São Paulo. Então, também as leiras termofílicas. Então, eles pegaram espaços ociosos da cidade e fizeram as adequações necessárias, né, para a coleta do chorume, colocar uma manta no solo para não percolar, e várias outras situações, né, tipo adequação de caminhões e todo um roteiro diferenciado de coleta, né, para que eles pudessem, então, fazer essa compostagem. Então, você vê de uma iniciativa, de uma ideia que surgiu anos atrás, foi se caminhando, então, avançando nessa questão para, então, conseguir chegar em feiras livres e, quem sabe, né, no futuro, conseguir com que haja também nessa coleta porta a porta, como existe em Florianópolis. Claro que o tamanho das duas cidades nem se compara, mas está aqui a importância de iniciar, né? Sempre tem essa importância de você dar o primeiro passo para que você consiga enxergar o que está acontecendo, quais foram os problemas, quais foram as vitórias, para daí, então, avançar. Um outro bom exemplo é a cidade de Lages, em Santa Catarina. Então, através
da parceria da universidade, da UDESC, junto com a prefeitura e com apoio financeiro também do governo federal e de bancos, eles conseguiram instituir um programa o programa Lixo Orgânico Zero na cidade. Então, foi uma grande revolução, porque Lages é uma cidade pequena, de interior, então as pessoas começaram a falar a respeito desse assunto e gostaram muito, né, de participar, e eles instituíram, então, locais de entrega voluntária de resíduo orgânico. Eles praticamente transformaram todas as escolas, o horto e espaços possíveis em espaços de compostagem, né. Então, foi um trabalho está sendo, né, um trabalho bem intenso, que também só foi possível porque a prefeitura abraçou, né, a causa, junto com todos os funcionários públicos, as secretarias e etc. Aqui um pouco do exemplo, né, de oficinas de compostagem, pequenos pátios ou espaços de compostagem no meio da cidade. Eles conseguiram instituir, e tudo isso sem grandes problemas, né, porque as pessoas têm muito preconceito, acredito eu, a respeito do resíduo orgânico, né, que é aquela coisa que fede, aquela coisa que escorre líquido, etc., né. Pode ser a realidade, mas desde que aquilo esteja já no estado de apodrecimento, né, mas a partir do momento que você separa na fonte para a compostagem, você já começa a ter um outro tratamento, uma outra visão, né, do que é aquele resíduo, porque ele vai se transformar em adubo e ele vai trazer diversos benefícios. Aqui embaixo é uma foto de um saco de papel que eles distribuem nessa campanha. Então, as pessoas, ao invés de ensacar, por exemplo, as folhas que caem da árvore para levar para o aterro sanitário, eles colocam nesse saco de papel para que eles possam ser identificados na hora da coleta e não terem o destino ao aterro, né? Então, eles enviam isso para os pátios de compostagem e para os projetos. Essa ideia do saco, ela já acontece em vários lugares do mundo, que é uma forma de você conseguir, então, separar, né, e evitar que folhas, né, que é um material orgânico super rico, vá parar em aterro e tenha todo um custo, né, de disposição final. Falando um pouco de Curitiba, e aqui também trazendo a questão cultural, assim como Florianópolis, desde muito tempo foi instituído, né, o programa da Separe, na década de 80. Não sei, acho que a maioria que está assistindo é universitário, mas talvez algumas pessoas tenham tido contato com a família Folha, que foram os personagens criados na época para conscientização, né, da população, das crianças, um trabalho intenso nas escolas, que repercutiu muito, e até hoje, né, a cidade, ela está amparada mundialmente por conta dessa cultura que foi construída lá na década de 80. Eu mesma lembro da família Folha na escola, de todos os ensinamentos, enfim. Então, é um exemplo de como a educação, a política pública, a vontade, né, de transformar realmente funciona, né, e esse foi um projeto do Jaime Lerner. Além desse projeto do Separe, vieram vários outros, né, na sequência, como, por exemplo, o Disque Solidariedade. Ele iniciou-se como um projeto para a captação de doações mesmo e acolhimento, né, daquelas pessoas que, porventura, estão sem roupas ou têm dificuldade, acabaram de chegar na cidade, são cadastradas no CRAS e precisam de móveis ou alguma coisa nesse sentido, mas que hoje a gente considera como um grande espaço de reuso, né? Eles têm um galpão gigantesco, onde, como que funciona, né, esse processo? Então, você liga no 56 da prefeitura e você informa que você tem, sei lá, um móvel, um fogão ou roupas para fazer doação, e eles agendam, então, um horário onde passa o caminhão e ele recolhe. Eles levam para esse espaço para fazer a triagem, separam, muitas vezes lavam, né, o que precisa ser lavado, e destinam, então, para essas famílias. Então, se você for ver,
as roupas, por exemplo, elas hoje constituem um grande problema ambiental de resíduo sólido. Por quê? Por conta da fast fashion, né, que a gente chama, esse consumo de roupas de baixa qualidade, cada vez mais veloz, e muita gente, muita mesmo, acaba descartando isso no material reciclável, que vão parar nas cooperativas, só que como está junto com o material reciclável, que não está muito bem limpo, então muitas vezes acaba sendo inutilizado esse material, ou até mesmo no resíduo comum e vai acabar num aterro sanitário. Então, ao invés de descartar isso, foi criado esse programa que é maravilhoso e é um grande pátio de reuso, uma maneira que a gente vê como funciona essa política pública na cidade, aliando o social com o ambiental. Também foi instituída a coleta especial, né, de resíduos tóxicos. Então, isso é uma coisa que é uma diretriz, né, que está presente na política municipal de saneamento básico, e que já funciona há muitos anos e super bem, onde as pessoas levam, né, os seus resíduos especiais em determinados dias e horários nos terminais de ônibus, onde ficam parados esses caminhões, então, para levar isso para um aterro industrial ou para reciclagem. Opa! Tá, então aqui falando um pouco de fora do Brasil, e já mostrando para vocês o quanto demora realmente para as políticas públicas darem certo e terem todos os seus arranjos, né, para engrenar. As primeiras leis de resíduos sólidos e lixo zero na Califórnia datam de 30 anos atrás. Então, eles percorreram um caminho muito grande, desde o momento onde eles estabeleceram, né, que não queriam mais aterrar resíduo, que não precisasse aterrar. Já se passaram esses 30 anos, e desde então eles vêm construindo, pouco a pouco, todo esse processo para chegar na meta lixo zero. Essa meta, ela estava estabelecida até o ano de 2020, até o ano passado, mas por conta do Covid, eles estenderam um pouco do prazo, né, porque eles querem comemorar, eles têm muito a mostrar, né, então eles em breve vão fazer algum anúncio a respeito de como que eles chegaram nessa meta. E qual o que eles focam lá, né, no estado da Califórnia e em São Francisco, que é uma cidade que é bem exemplo, né, nessa questão de políticas públicas ambientais e sustentáveis. Eles focam na qualidade do reciclável, então sim, tem que estar limpo, tem que estar muito bem separado. Eles focam muito na redução de plástico, e uma ressalva aqui é que os Estados Unidos tem um problema muito grande com o plástico, então, por exemplo, sacola plástica lá praticamente não é reciclada, existe uma falta de indústrias, de maquinário relacionado a isso, até porque para eles, até um tempo atrás, saía muito mais barato eles colocarem todos esses plásticos dentro de um container e enviar para os países da Ásia, mas não sei se vocês sabem, a Ásia fechou, né, as portas para os resíduos da América do Norte, então eles agora estão tendo que se virar a respeito do plástico, e é por isso que eles instituíram tantas leis, né, de redução desses plásticos, porque eles não querem abrir mais espaço para aterro, isso é muito caro, né, você conseguir um espaço gigantesco para você implementar um aterro hoje em dia é bem complexo, ninguém quer, né, perto da sua casa, perto da sua comunidade. E aí eles focam também na compostagem para o sequestro de carbono. Então, o estado da Califórnia, eles têm uma política pública muito séria voltada à redução do carbono, né, que eles emitem para a atmosfera, e a gente vê isso através de todos esses grandes projetos e grandes startups que trabalham nessa área ambiental, né, com a questão dos carros elétricos e outras formas de tecnologias limpas. Então, um pouco de exemplo, assim, né, do como que eles separam por lá. Então, a cidade toda é muito bem estruturada, né, a respeito dessa separação, seja shopping, seja na rua, ou até mesmo nos escritórios. Muitos dessas lixeirinhas, assim, a própria cidade distribui para os escritórios, né, que é uma forma de incentivar o pessoal a utilizar realmente essa separação.
Aqui tem um dado que desde 2009, a lei lá na Califórnia define que a separação deve ser em 3 categorias dos resíduos sólidos urbanos, assim como a gente também batalha para que isso seja realidade em todas as cidades brasileiras, que é separar o orgânico do rejeito, né? Hoje vai tudo junto com o aterro sanitário. Eles focam muito no ciclo do carbono, dos nutrientes, então, para a construção dessas políticas públicas. Que eu vou passar um pouquinho. E um dado muito importante aqui, por último, que fala uma coisa muito importante para direcionar, né, as ações públicas aqui do Brasil relacionadas aos resíduos, que é a geração de emprego. Quando você tem um aterro sanitário, em comparação com a compostagem, o aterro você não demanda tantas pessoas assim, né? É um processo onde você aterra e pronto. A compostagem não, você já precisa de mais braços, você precisa que mais pessoas sejam envolvidas nesse processo. Claro que encarece um pouco, mas ao mesmo tempo também gera mais renda, né, que é uma coisa que o país tanto precisa. Então, ela é uma política pública também de geração de emprego e renda. Aqui é um exemplo de como eles estão avançados, né, nessa questão da separação dos resíduos. Então, todo o processo de separação, ele é automatizado, é uma planta gigantesca de milhões de dólares, e muita gente questiona, né, mas se a gente implementar esse tipo de maquinário aqui no Brasil, os catadores vão perder o emprego. E, na verdade, é o contrário, porque esse processo ainda precisa da mão do homem, da mulher, no caso, né, que geralmente são mulheres que trabalham nessa separação, e isso faria aumentar, no caso, a porcentagem de resíduos que podem ser reciclados. Aqui no Brasil, nós temos o movimento dos catadores de resíduos recicláveis, é um movimento antigo, que foi criado em 1999, é um movimento social que é bem antigo, né, porque antigamente a gente tinha todos esses catadores trabalhando em cima dos lixões, né, que são aquelas cenas terríveis, assim, que a gente já presenciou várias vezes, e eles tiveram muitos anos de luta para que eles conseguissem ser incluídos, né, nesse processo da reciclagem no Brasil. E eles são, de fato, muito importantes. A gente não pode negar que existe esse movimento social e que eles fazem parte desse movimento para que se cresça essa reciclagem no Brasil. Então, até hoje, eles têm um movimento muito forte contra a incineração, que aqui eu também abro um parênteses para falar sobre isso. A gente sempre vê, por exemplo, vídeos, né, mostrando como que a Suécia lida com os resíduos, como que o Japão lida com os resíduos, mostrando que até falta, né, resíduo para eles queimarem. Mas, assim, a gente tem que pensar na realidade de cada país, né? O Japão é um país que não tem catadores, assim como tem no Brasil. A Suécia também é um país que não trabalha dessa forma, não existe esse histórico, né, social de pessoas que dependem desses materiais recicláveis para sua sobrevivência. E outra coisa que vale a pena comentar é que são países muito frios, então eles precisam de calefação, eles utilizam essa incineração para que eles tenham essa calefação nos edifícios. Então, é importante a gente pensar na realidade de cada país, né? Aqui nós temos, sim, uma grande quantidade de pessoas que trabalham com isso, e nós somos aliados a eles, né, nessa questão de evitar a incineração dos resíduos, porque a gente vê que é um caminho mais curto para se resolver o problema, né? Porque, na verdade, não resolve. Quando você está incinerando, você está destruindo a possibilidade daquele resíduo de ser recuperado de alguma forma, né, através da reciclagem. Então, a gente acredita realmente no caminho do lixo zero, que ele é virtuoso e ele traz mais benefícios para toda uma cadeia do que simplesmente encaminhando para a incineração. Então, eu chamo de cidade dos sonhos lixo zero, que são alguns passos, assim, de iniciativas e políticas públicas que precisam ser implementados
para que a gente tenha, né, realmente um futuro aí nessa questão. Então, a primeira coisa é aumentar e fomentar a infraestrutura de reciclagem, então apoiar os catadores, apoiar com que eles tenham a infraestrutura para que eles possam receber cada vez mais, criar legislação para tirar os orgânicos dos aterros sanitários, porque eles emitem o metano e tem toda uma problemática que praticamente você está transportando água, né, de um lado para o outro, assim, sem necessidade. Tem que ter essa cooperação entre os setores. Então, as universidades são muito importantes, as grandes ideias geralmente saem das universidades, seja dos professores ou seja dos alunos, o poder público, a sociedade civil e os empreendedores. Fortalecer a logística reversa, então a nossa lei ela é ótima no Brasil de logística reversa, porém carece de mais acordos, carecem de realmente responsabilizar, né, os fabricantes. Então, por mais que a lei seja boa, ainda precisa de alguns links assim entre a sociedade e o poder público e as empresas para que ela de fato aconteça, mas é válido citar, por exemplo, a logística reversa de embalagens de agrotóxico. Ela é a melhor lei do mundo, ela funciona muito bem, então a gente acredita que também pode funcionar para todos os outros resíduos. Programas de redução na fonte, então de que forma que a gente já consegue evitar resíduos, né? Que a Amanda falou muito bem a respeito do design e projetando embalagens que sejam boas para aqueles alimentos ou para aqueles produtos, mas que, ao mesmo tempo, também exista essa possibilidade de recuperação. E aí a governança, para que a gente consiga gerir tudo isso de uma forma realmente muito eficaz e que tenha um futuro. Aqui eu falo um pouco a respeito do movimento Juventude Lixo Zero. Eu sei que a gente está aqui falando, em sua grande maioria, para universitários. Então, como eu falei ali, é bem importante, né, que a universidade ela esteja junto em todo esse movimento de políticas públicas e novos entendimentos e quebras de paradigma, porque a gente vê que as grandes ideias, elas saem da universidade, a gente vê que as pessoas estão empolgadas para fazer o seu TCC, ou têm grandes ideias de negócios, e a gente fala para vocês, empreendam, né, sonhem, é possível, né, ter essas grandes ideias e colocar elas em prática, apesar de que às vezes a gente pode encontrar muitos nãos pelo caminho, alguém em algum momento vai encontrar com você e vai acreditar na sua ideia. E aqui o Juventude Lixo Zero é um exemplo disso, né, que é esse movimento, então, de pessoas jovens e, na sua grande maioria, universitários, que se reúnem e trocam ideias e fazem eventos e estão junto aí apoiando, então, essa mudança cultural, essa revolução lixo zero. Aqui já encaminhando um pouco para o final, né, da nossa apresentação, a gente tem um manifesto do Curitiba Lixo Zero, que é: eu me comprometo a ser exemplo para outros cidadãos, respeitando o correto encaminhamento dos resíduos, selo a entrada da compostagem como forma de nutrir e fechar o ciclo dos resíduos orgânicos, inspirar e ser inspirado, respeitar e ser respeitado, com ética e responsabilidade para o meu país e ao meu planeta servir, pelo bem viver coletivo. E uma frase, né, para fechar a apresentação e a gente ir para as perguntas, é que um desejo não muda nada, mas uma atitude muda tudo. Então, pode ser uma atitude pequena, uma atitude grande, mas todo mundo faz parte, né, dessa mudança, faz parte desse quebra-cabeça para que a gente consiga políticas públicas cada vez melhores e que visem o lixo zero. Obrigada. Muito obrigada, Jéssica. Muito obrigada pela sua contribuição. É sempre muito bom esclarecer essas dúvidas sobre o manejo do lixo, do resíduo, e tratar sobre o lixo reciclável e tratar também sobre outras alternativas a ele, igual você comentou. O lixo zero é mais do que uma meta, ele é um movimento social, então aderir a ele
é uma causa que a gente está tratando cada vez mais, e ela é um fenômeno também que trata de políticas públicas, que envolve políticas públicas, não só a questão dos resíduos, mas a questão do lixo, e o lixo zero é um movimento muito importante para isso, né? Muito obrigada pela sua contribuição, pela sua fala, muito obrigada por participar aqui. Eu vou passar agora para a próxima parte. Eu aproveito para avisar a todos e todas que a lista de presentes já está aberta. É necessário fazer o login no site Eventbrite e realizar a inscrição na atividade de hoje. O link está na descrição do vídeo e também no chat. O certificado será disponibilizado em até 30 minutos no final do evento. Caso não tenha recebido, entre em contato conosco pelo e-mail já disponível na descrição do vídeo. Nesse momento, vamos dar início ao debate. Eu vou trazer alguns questionamentos e também alguns comentários aqui do público, direcionados aos convidados específicos, mas também abertos para quem quiser. Bom, o primeiro comentário é da Ana Júlia, sobre a fala da Amanda, em questão dos... Como a gente sabe, se a gente sabia qual era o fim dos lixos e dos resíduos, ela comentou, não sei que os catadores pegam vários lixos na rua, acho que eles separam e levam para os aterros. Então, a gente sabe que isso é uma dúvida, é muito agradecido que você veio aqui esclarecer aqui para a gente hoje isso, Amanda. A gente teve outro comentário da Amanda, que ela falou assim, não sabia dessa diferença entre lixo e resíduos, porque muitas vezes, por hábito, falamos lixo reciclável e outros termos. Muito interessante. Eu até, agora há pouco, fiz esse equívoco no final da fala da Jéssica, vocês esclareceram durante a noite toda e eu aqui ainda me equivoquei. Então, teve outro comentário do Lucas Napoli, falou assim, aterro sanitário e galpões para separação de materiais recicláveis, mas uma boa parte não tem descarte correto. Foi isso que vocês comentaram, que a gente ainda tem esses lixão em céu aberto, em alguns países também, que tem esses grandes lixões. O Marcos Silva comentou assim, ótimas considerações para a fala de vocês duas. Bom, agora eu vou partir para perguntas. Eu vou começar com a pergunta para a Amanda. A Nádia Mara Franz, ela fez a primeira pergunta. Há bancos de dados de resíduos por cidades no Brasil? Oi, Nádia. Sim. A gente tem a Abrelp, né, que é a Associação Brasileira aí, que está trazendo geralmente um panorama nacional dos resíduos sólidos, mas também o Instituto Brasil Lixo Zero, ele fomenta muito cidades lixo zero, e tem muitos embaixadores que podem estar fazendo esse trabalho de formação das políticas públicas nas cidades. Então, isso acaba também fomentando novos bancos de dados, né? Porque como a gente precisa fomentar o assunto, como a gente precisa trazer luz para algumas questões, muito vem em cima do dado. Então, vem em cima também de estar correndo atrás desses dados, indo atrás de prefeitura, né? Buscando realmente aonde que está, e muitas vezes tem, outras vezes não tem, mas geralmente a gente encontra pela Abrelp esse panorama geral do Brasil. Legal. A próxima pergunta é para a Jéssica. A Silvana da Silva perguntou assim, a PNRS tem mais de 10 anos, mas ainda precisa avançar. Poderiam falar um pouco sobre o desafio e relacionar com a responsabilidade compartilhada? Como vocês veem esse avanço simbólico? Então, eu lembro que na época, né, quando foi criada a Política Nacional, foi feito um trabalho com os municípios de que eles apresentando, né, o primeiro passo seria fazer o plano de gestão de resíduos da cidade, e eles apresentando esse plano e tudo, eles teriam acesso, né, a recursos do governo federal para compra de maquinário, para eles poderem estruturar, né, essa atividade nas cidades. Foi feito também todo um trabalho a respeito de você fazer convênios, né, entre cidades e empresas. Então, no caso de cidades pequenas, do interior, que não valeria a pena, né, eles contratarem sozinhos, digamos assim, uma empresa de coleta e aterro,
eles fizeram, então, convênios com outras cidades para que eles pudessem, então, gerir de forma melhor, né, financeiramente, todo esse trabalho. O que a gente veio percebendo é que houve muita falta de informação e formação para os municípios na época, né, porque eles tinham essa obrigatoriedade de fazer o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, mas, ao mesmo tempo, eles não tinham dados, né, então, voltando ali na questão dos dados, faltavam esses dados. Então, eles foram atrás de empresas de consultoria, fizeram licitações para que essas empresas levantassem esses dados e para que eles pudessem, então, construir o plano. Pouquíssimas cidades conseguiram avançar nessa questão e me parece que agora foi estendido até 2022 essa questão de que os municípios precisam, então, dar encaminhamento nesses planos municipais, né? A questão dessa responsabilidade compartilhada, a gente vê que existe uma grande dificuldade de interação e de conversa entre setores da sociedade e até mesmo as próprias secretarias da cidade, né? Muitas vezes eles não sabem como fazer essas coisas, né? Eles não sabem como dar andamento, falta realmente um trabalho bem intenso, sabe, de formação de todas as pessoas das secretarias, assim, para que eles saibam lidar com essa questão, porque ela é muito complexa, realmente. Então, se você pensar que, na maioria dos municípios, o resíduo sólido, ele é o segundo maior custo do município, é urgente que a gente faça muito mais do que está sendo feito, né? Então, a gente viu aí com a crise do Covid o quanto que a política pública de saúde e a infraestrutura teve que avançar, né, por conta de uma emergência, e a gente espera que não seja preciso ter uma emergência sanitária e ambiental no Brasil para que as cidades evoluam, né, nessa questão dos resíduos. Mas os desafios são muitos e eu acredito, assim, que os principais sejam relacionados a essa falta de formação e também interesses públicos e políticos e empresariais, né? Existe, sim, uma máfia, né, que ganha muito dinheiro aterrando resíduo no Brasil, isso é uma realidade, isso não é uma coisa que seja escondido, digamos assim, mas também não é muito divulgado. Então, aterrar lixo hoje no Brasil, ele dá muito dinheiro para poucas pessoas, e a gente precisa passar a conseguir distribuir esse dinheiro para toda a sociedade que faz parte desse processo. Muito obrigada pelo esclarecimento, Jéssica. Bom, a próxima pergunta vai para vocês duas. Quem quiser responder daí. A próxima pergunta é da Nádia Mara Franz. Ela falou assim: como vocês percebem a implementação do acordo setorial sobre os resíduos eletroeletrônicos e a inclusão dos catadores nesse mercado? Fique à vontade para responder como preferirem. Se quiserem dividir a resposta também. Eu posso pegar um pouco esse bastão, mas realmente os resíduos eletroeletrônicos e eletrônicos em geral é algo que precisa muito dessa evolução tecnológica, digamos assim, né, da indústria, para poder também estar fazendo toda a separação de todo se tem muito metal precioso, inclusive, dentro desses equipamentos, né, tanto nos eletrônicos quanto no eletroeletrônicos. A gente fez aqui uma semana lixo zero, dentro das semanas lixo zeros, que acontece na última semana de outubro, e tivemos a oportunidade de visitar uma recicladora, uma das que mais reciclam aqui em Curitiba, a Maia, do Brasil, e lá foi essa ficha caiu, né, essa ficha de que muitos dos nossos resíduos eletrônicos, eles estão indo para empresas japonesas, eles atravessam todo o globo para estarem sendo reciclados do outro lado do Japão, que fazem de novo, colocam esses materiais de novo na indústria e revendem para o Brasil. Então, assim, esse acordo setorial, ele envolve também
essa falta de tecnologia, digamos, local, para que esse investimento seja realizado no local onde o resíduo é produzido, né? Então, a gente tem esse desperdício muito grande de energia do resíduo ficar viajando de um lugar para o outro, e também dessa ainda falta de campanhas de educação ambiental e de sensibilização, como a Jéssica bem trouxe, né, nas universidades, e a inclusão dos catadores neste mercado é fundamental, né, porque a quantidade de metal precioso, de prata, de cobre, de ouro, que sai disso aí, que poderia estar sendo voltado através, incluso com os catadores, né, nesse processo todo, para estar trazendo um trabalho mais digno, né, uma maneira muito mais limpa e renovável e prática e organizada, né, a partir da geração desses materiais, né, da reutilização desses materiais na localização, é algo que realmente deixa a desejar ainda no Brasil, né, e o Brasil, ele está em 7º lugar como o maior produtor de eletrônicos no mundo. Então, queria só aproveitar e pegar um gancho aqui também de uma questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que veio da pergunta anterior, é que muito desse movimento da extensão da lei, ela depende muito da quantidade de pessoas e do tamanho do município, né? Então, quanto maior o município, menos tempo ele tem para se adequar, né? Então, por exemplo, um município com uma população entre 50 mil e 100 mil habitantes, ele tem até 2023 para estar acabando com os seus aterros sanitários, né? Já municípios com população inferior a 50 mil habitantes, eles têm até 2024, né? Então, isso vai muito também de acordo com a quantidade, mas eu acredito, só para voltar para a pergunta, né, aqui, que a gente precisa, sim, dessas tecnologias, desse fomento de tecnologias limpas e renováveis aqui no Brasil, para que esse resíduo eletrônico não fique viajando tanto e desperdiçando muita energia. Muito obrigada. A próxima pergunta daí é para a Jéssica. A pergunta é da Ana Júlia Irata, e ela fala assim: existe um projeto de compostagem como este em Curitiba e que poderíamos participar? É como aquele que você mostrou em Lages, em Florianópolis? Eu até ia colocar Curitiba ali nos slides, mas achei que essa pergunta poderia surgir. Então, Curitiba tem em todas as leis e decretos municipais ambientais a separação em 2 categorias somente, que é o reciclável, né, o lixo que não é lixo, famoso, e o orgânico, que é a mistura dos compostáveis com os rejeitos, né? Então, a gente não tem essa terceira categoria na cidade ainda. Semana passada, ou retrasada, a gente teve um leve avanço, mas muito significativo, que foi a inclusão da palavra compostagem na política municipal de meio ambiente da cidade. Isso abre brecha para que seja possível a construção de uma política pública municipal de compostagem, e a gente quer isso, né, com certeza. A compostagem é um dos pilares que movem toda a nossa equipe, e a gente sabe que existe um mercado muito rico em oportunidades que está surgindo aí na frente. A gente sabe também que a partir do momento que a cidade tem e prevê uma política pública nesse sentido, o mercado também começa a se movimentar, né, para a construção de projetos, para a construção de empresas, e para que possa absorver, né, toda essa demanda, né, dos resíduos orgânicos. O que existe hoje na cidade são iniciativas pontuais, né, de reciclagem comunitária. Então, existe na escadaria das Mercês, existe uma composteira comunitária, existe uma composteira comunitária na Horta do Jacu, no Parque Gon já existiu também, e em diversos outros locais.
ano passado, através do edital da Fazenda Urbana, que é uma oportunidade desse mandato, existe 2 projetos de compostagem que estão acontecendo lá. Ele é com os baldinhos, né, onde eles são entregues para a população em volta da fazenda, as pessoas colocam resíduo orgânico e levam lá na Fazenda Urbana para compostar. E o outro é uma experiência científica da própria UTFPR, né, junto da professora Tamara e da professora Ana Cláudia, que a gente está fazendo esse teste, né, de uma composteira de escala média, para ver se é possível fazer toda a compostagem do resíduo orgânico do mercado municipal do Cajuru nessa metodologia. Então, existem esses 2 trabalhos, mas também existe, por exemplo, o restaurante Quintana, que faz a compostagem em caixa d'água no próprio quintal, né, do restaurante já há muitos anos. Então, assim, caminhando pouco a pouco, a gente está vendo avançar, mas a gente vê que é necessário a gente estar antenado e em cima, assim, nesse sentido, para que a gente também consiga construir coletivamente uma Curitiba que tenha compostagem. É isso mesmo, a gente sempre espera algo melhor, né, pra gente. E a gente sabe que Curitiba é conhecida por estar envolvida com esses fatores ambientais e mostrar essa preocupação. Então, a gente espera logo ser uma realidade maior para a gente isso. Bom, a próxima pergunta é para Amanda. A pergunta é assim: há bens alternativos que podem substituir itens com maior impacto ambiental desde a origem da produção até o descarte? Essa pergunta vai muito com o que a Jéssica também já falou sobre as indústrias de roupa. Sim, há várias alternativas, né? Muitas já existem e outras estão em desenho, né? É para isso que existe também o ecodesign e o próprio design regenerativo, né? Que trabalha um pouco com o desenvolvimento regenerativo, né? Olhando justamente para o produto, desde quando ele foi pensado, qual é a necessidade que ele atende, né? Como que ele vai ser manufaturado, como que ele vai ser distribuído, o tempo que ele vai ficar com o consumidor e para onde que ele vai ser destinado, né, encaminhado posteriormente. Então, há sim várias, a própria Jéssica mostrou, né, algumas alternativas ali, como aquele saco de compostagem, que já é o plástico compostável, né, temos também aí muitos, eu como trabalho com turismo, nas viagens, vejo também que a gente pode estar evitando muito plástico a partir de você estar levando, por exemplo, um kit viajante sustentável com seu próprio garfo, faca, colher, da gente estar fazendo uso desses materiais, como eu dei o exemplo da garrafinha, né, que eles já são pensados justamente para a gente estar deixando de impactar com tanto plástico. A própria Be Green é um exemplo disso, né, que é o empreendimento da nossa colega Jéssica, que está aqui também, que trabalha justamente com esses produtos de sustentabilidade, pensando em como resolver esses problemas, mas que ainda temos muito a pensar, né? Esse realmente é uma grande indústria, assim, e nós, como consumidores, também fazemos políticas desde quando acordamos até quando vamos dormir, né? Então, a gente pode estar pensando nisso quando vai no supermercado, comprar um orgânico que vem na bandejinha de plástico com a sacolinha, né, de isopor com a sacolinha de plástico, ou você pode estar levando a sua eco bag para comprar diretamente com o produtor na feira. Então, são algumas soluções que a gente pode estar intermediando aí no meio do caminho, mas que sim, precisamos dos eco-designers aí regenerativos. Posso complementar? Por favor. A gente vê muito projeto desenvolvido na universidade que, infelizmente, eles não conseguem sair da esfera universitária para chegar à realidade do mercado, né? Um exemplo disso é a embalagem de folha de bananeira, que
né, entrou na mídia, enfim, durante um tempo. Acho que até o Carrefour adotou, o Pão de Açúcar adotou essa embalagem durante um tempo, ou ainda adota. O que chegou, assim, até nós, a informação é que a indústria que criou, né, esse projeto veio da universidade e ele não tinha recurso para investir. Ele precisava ampliar a capacidade de produção dele para que ele pudesse atender todos os supermercados que queriam aquele produto, mas ninguém queria investir nele, né? Então, há muito também essa questão de acreditar na tendência que está chegando, né? Conseguir você conversar e trazer investimentos para a área de embalagens assim, sustentáveis é realmente difícil hoje em dia. Mas a gente vê que a tendência é essa, e a gente tem que ser persistente e tentar tirar esses projetos da universidade, né? E conseguir trazer eles para a realidade mesmo do mercado. É realmente um desafio. Sim, essa questão eu acho que vai muito também com a questão de produtores locais, porque às vezes esses produtos não conseguem chegar, igual você comentou, em mercados por falta de investimento, mas a gente ainda tem os produtores locais que eles conseguem fazer em quantidade menor para vender. Então, acho que isso tem muito a ver, relaciona esses dois assuntos. Bom, eu vou para a última pergunta, que é uma pergunta geral também. Essa pergunta é da Ana Júlia Irata. Ela pergunta assim: quais atitudes vocês acreditam que falta para que a população comece a utilizar produtos recicláveis, vendo todo o alto valor agregado que impossibilita a compra desses? Seriam produtos recicláveis ou reutilizáveis? Deixa eu ler de novo aqui. Ela deu como exemplo até que ela escreveu assim: estava vendo escovas de dentes de bambu, sabonetes ecologicamente corretos, mas que são super caros se for pesar da compra do mês. Também vi sacolinhas baratas que se dizem ecológicas, mas não são. Eu acho que sim. Sobre isso. Sim, tem toda essa questão, né, de que os produtos sustentáveis, eles são mais caros, né, e não são tão acessíveis, assim, para a população, né. A realidade é que a conjuntura de mercado, né, que existe hoje, por exemplo, falando um pouco ali da escova de dente comum e também no sabonete comum, ambos são produzidos por multinacionais gigantescas, que são as maiores empresas do mundo. Eles têm muita força de mercado para comprar barato, e o plástico ele é barato. Esses insumos, por exemplo, de um sabonete que não é natural, eles são baratos, porque existe como é que se diz? Você consegue capilarizar, né, isso de uma forma muito grande no mercado, e fica até meio injusto daí comparar, né, com os produtos sustentáveis, assim, porque eles são de produção local, por exemplo, eles não têm um maquinário muito específico, então eles não têm uma grande capacidade de produção que acaba encarecendo. Então existem diversos aspectos que os produtos convencionais são baratos, né, razões do porquê eles são baratos, e isso inclui também muitas concessões que não são interessantes ambientalmente e para a sociedade local. Então, em grandes indústrias para que fossem instaladas em cidades, eles receberam isenção de impostos e diversas coisas com que façam com que os produtos barateiem. E aí, então, a gente tem essa questão do preço, né, desses produtos ecológicos. Ao meu ver, na medida em que as pessoas vão despertando, né, esse olhar, assim, para a questão ambiental e passem a priorizar produtos mais naturais, esse preço tende a cair, né, com certeza é importante, mas ao mesmo tempo também precisa de política pública que possa, de repente, isentar de impostos esses produtos, porque a carga tributária ela é muito pesada no Brasil, e por isso que a gente vê, por exemplo, escovas de dente de bambu vindas da China, super baratas, que a gente não sabe a procedência, quem que está fazendo aquele processo, né, e em contrapartidas que são fabricadas no Brasil são mais caras, porque não existe
né, esse apoio, digamos assim, ao empreendedor ou para a indústria brasileira, que tem muito potencial. A gente tem muito bambu no Brasil, a gente não tem por que ficar trazendo da China, a gente tem que ter aqui, né? Mas para isso precisa de apoio, desenvolvimento econômico, precisa de industrialização e precisa dos universitários, mais uma vez, para que a gente consiga, né, criar esses produtos e criar uma forma, um arranjo social que tudo isso dê certo. Sim. Gente, muito obrigada pela consideração de vocês, pela presença aqui hoje. Vocês querem acrescentar alguma coisa para falar de vocês? Considerar alguma coisa? Eu queria falar, queria agradecer e falar para todo mundo ficar antenado aí nas mídias sociais do Lixo Zero, tanto do Instituto Lixo Zero, do Curitiba e de todos os outros embaixadores que existem. Existe muito conteúdo legal para todo mundo e muito futuro de trabalho mesmo, né, de inovação e revolução no Lixo Zero. Então, vamos junto, que a gente junto é mais forte. Obrigada. E eu queria aproveitar também para agradecer a oportunidade, parabenizar o trabalho de vocês por estar trazendo isso, porque eu acredito que campanhas de educação ambiental são fundamentais, debates de políticas públicas também. E queria fechar a minha fala com uma citação que eu gosto muito, que é da Madre Teresa de Calcutá, que ela fala assim, que eu sou um só, mas ainda sou um. Não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. E por não poder fazer tudo, não me recusarei a fazer o pouco que posso. Então, isso, né, ele vem muito de encontro com aquela coisa, já tá tudo ferrado mesmo, né? Então, tanto faz, então não, né? Nós somos um e nós contamos e nós fazemos a diferença. Então, muito obrigada. A gente que agradece, muito obrigada pela presença de vocês. A participação de vocês foi incrível. Muito obrigada, Amanda. Muito obrigada, Jéssica, por guardar essa noite pra gente. Em nome do grupo, agradeço todos e todas que prestigiaram esse painel. Agradeço muito a presença das nossas convidadas. Obrigada por compartilhar suas experiências com a gente. Bom, para quem gostou do evento, gostou do painel, indique o nosso canal no YouTube para os amigos. As atividades ficam disponíveis aqui depois, para quem quiser acompanhar. E eu convido todos para continuar prestigiando o Pet Talks, que acontece todo mês. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais e vocês podem acompanhar sempre aqui pelo YouTube. Muito obrigada, gente. Uma ótima noite.